Passadas as primeiras 24 horas e a euforia que tomou conta do santista, nos últimos tempos, agora a gente começa a ver a real repercussão da notícia de uma eventual volta do Neymar, para o Santos. E eu quero tratar nesse vídeo um pouco do que realmente é esse impacto, como que o Santos não pode perder essa oportunidade para se reerguer. É claro que você tem um fator aí que estão colocando como parte da negociação, que é o Santos se transformar numa SAF nas mãos dos árabes. Isso eu acho que é uma coisa um pouco mais distante, porque mexe com o estatuto, mas eu acho que tem um ganho mínimo de um ganho mínimo no sentido de só de você ter o nome do Santos vinculado ao Neymar, você já ganha uma parcela de interesse do mercado que o Santos não conseguia atingir até então. Por mais que o Santos sempre jogou em cima da sua tradição, da sua grandiosidade, não é a mesma coisa do que você ter um fato concreto que muda o patamar, não só de investimento, como o patamar também esportivo do clube. É justamente o ganho técnico que o Santos vai ter tendo o Neymar à disposição para os jogos. Independente de como essa temporada dele aqui, ou esse período que seja inicialmente de 6 meses, vai ser colocado na prática. Porque o Santos, primeiro, precisa garantir que o Neymar tenha condições físicas para atuar em bom nível, e atuando em bom nível, não em ótimo nível, em bom nível já vai ser algo muito acima do que é praticado aqui no Brasil. E com essa certeza de que o Santos é capaz de recuperar fisicamente o Neymar e colocá-lo em uma condição profissional de atuação, o Santos começa a ganhar também espaço e interesse no mercado. E aí, claro, você começa a atingir uma camada de jogadores e de clubes que até então o Santos via portas fechadas. É o caso exatamente do Danilo e é o caso do David Washington. Em momentos de carreiras diferentes, em situações contratuais diferentes, mas ainda com objetivos na carreira. Né? Então, começando pelo Danilo. A primeira coisa é, o Danilo é um cara muito identificado com o clube, participou da última grande conquista do Santos, que foi a Libertadores, ele faz o segundo gol na final, inclusive, fez uma boa carreira na Europa, dentro da Europa alterou a sua posição dentro de campo, já jogou como meia, jogou como terceiro homem do meio de campo, volante, veio vindo para trás e agora está como zagueiro e a última temporada foi na Juventus atuando nessa posição. O Danilo tinha uma proposta do Santos que o próprio clube falou, é uma proposta para a gente tirar, né, para colocar, tirar o peso, né, o peso da consciência. A gente colocou a proposta lá, se ele olhar com carinho ou não, aí é com ele, né? Agora, com essa potencial chegada do Neymar, o Danilo já começa a enxergar a proposta do Santos muito mais atrativa do que era, isso sem mudar o que está escrito no papel. O Santos já tinha feito, inclusive, uma proposta em que ele vai ter o maior salário do elenco. Mesmo nessa condição, o Danilo ainda era um pouco reticente em voltar ao futebol brasileiro e tinha uma proposta aí também em paralelo com o Napoli. E que aí o técnico dos caras lá estava também chegando ali para pedir uma ida dele para o time, também tentando convencer de alguma maneira. Quando você coloca a carta Neymar na mesa no Santos para voltar ao Brasil com uma perspectiva de ter um time que realmente pode disputar campeonatos e pode disputar título, você mexe um pouco com esse lado mais emocional, que é também um pouco do que aconteceu com o Neymar. O Neymar poderia ter aceitado qualquer outra proposta, mas ele entende que o lado emocional vinculado que ele tem com o Santos o ajudará não só em dia a dia, né, de ambiente de clube, mas também para que ele consiga emocionalmente se recuperar, fisicamente nem se fala, e aí começar a atuar em alto nível novamente. E o Danilo é um típico caso que, graças à notícia que surgiu da chegada potencial do Neymar, já cria um interesse de fazer parte desse time, querer entender um pouco melhor esse projeto, ter interesse em ouvir um pouco mais o Santos. Evidente que se permanecemos numa linha profissional de conduta, né, de conversa, no sentido, eu tenho uma proposta e você pode me entregar algo dentro de campo, e é assim que a gente vai ficar. O Santos provavelmente não deve alterar a proposta, mas ele mostra que ele quer realmente ter ali um jogador no nível de competitividade que o Neymar pode chegar e
de uma certa forma, começa também a dar uma tranquilidade para o Neymar de que, olha, a gente não vai montar um time cheio de pangaré e você. A gente vai colocar jogadores ali que consigam entregar uma boa qualidade de futebol. O Danilo tá finalizando o seu, tá livre no mercado, né? Então ele viria somente com os custos da operação com ele, luvas e salários altos nesse tipo de modelo que já é muito bem tratado. É um cara que já está indo para o rumo final da carreira, mas ainda assim, para o padrão de futebol que se pratica no Brasil, o cara tem condições de sobrar. E tão importante quanto a figura dele ser uma figura relevante para o Santista e para o futebol, tem uma questão de necessidade do próprio elenco, né? As últimas duas partidas do Santos deixou claro que precisa de mais jogadores para a zaga. O Danilo traria esse diferencial técnico que o Santos precisa. Então, a prática desse vínculo com o Danilo que o Santos faria, ela não é somente para uma parte de o cara é um ídolo, manda voltar. Não, ele tem função no time. A gente vai precisar muito dele. A gente precisa que ele jogue, a gente precisa que ele esteja bem também. Não é só por uma questão afetiva. Tem uma questão muito aí técnica por trás. O Danilo consegue entregar isso, né? Faria uma dupla ali, por exemplo, com o Luan Pérez, como jogando na zaga, né? Então, assim, é um jogador que com certeza agregaria nos planos do Santos e nas pretensões do Santos dentro da temporada. E uma zaga feita com Danilo e Luan Pérez, você tem um monte de atributos positivos. Velocidade, você tem boa técnica, você tem uma saída de bola com qualidade, você tem experiência. Então, assim, você começa a criar elementos dentro de cada setor do campo, onde o Santos começaria a ter um pouco mais de pontuação, vamos dizer assim, né? Se fosse as cartinhas do FIFA, o Santos melhoraria o overall do time dele, porque começa a trazer jogadores com um overall mais alto também. Então, a parte do Danilo é essa. E a segunda é o David Washington, que aí é o contrário do que vive o Danilo hoje. O David Washington saiu muito cedo do Santos, numa das piores negociações que a Era Rueda conseguiu fazer, praticamente foi doado pro Chelsea, e agora ele não vem sendo utilizado, né? E isso até certo ponto era esperado. Ele fez meia dúzia de jogos aqui no Brasil antes de ser vendido. É uma promessa, é um menino com muito talento, parece ser mesmo uma realidade, não parece ser só uma primeira boa impressão. Ele viria por empréstimo. Santos e David Washington já se acertaram em questão de salários, permanência de tempo, todo esse tipo de coisa. Falta aquele pequeno detalhezinho, né? Que é falar isso com o clube, né? O Chelsea tende a liberar o atleta porque entende que, vindo para o Santos, ele não seria banco, ele seria mais bem aproveitado do que no Chelsea. Eu não acho que ele venha para ser titular, mas eu acho que ele vai entrar e vai ser importante numa composição que o Caixinha vai colocar dentro do campo. Eu estava lendo alguma coisinha sobre o David Washington, eu tinha a lembrança que ele era um cara mais de área, né, um centroavante mesmo com mobilidade, mais um centroavante. Parece que é um jogador que mesmo na base tinha ali possibilidade de jogar também em outras posições do ataque, como na ponta. E aí ele pode atuar como um ponta direita, por exemplo. E isso seria importante, porque se você tem uma composição de ataque em que você vai ter o Neymar como um 10 flutuando, o Soteldo de um lado, o David Washington do outro, com o Tiquinho Soares na referência, você cria um ataque com uma capacidade de movimentação muito alta. E mesmo que ele venha para ser o sucessor direto do Tiquinho, que ele seja o reserva imediato, ele vai ter muitos minutos, porque a temporada do Santos vai ser uma temporada bem cheia. Então é possível que os dois disputem bastante posição e tão importante quanto isso, o Caixinha ganha repertório. Ele vai ter jogadores de diferentes aspectos e diferentes qualidades para poder colocar em campo. Então, nesse ponto, isso seria bem interessante. Agora, se vem ou não, eu não sei dizer, não dá para cravar. Parece que a conversa esquentou nos últimos dias. Eu chuto que essa notícia do Neymar também bateu no Chelsea com aquele negócio de, cara, é um holofote e talvez se esse cara desponta por lá, a gente consiga uma negociação para colocá-lo ainda num patamar ainda maior de financeiro, né? De ganho por uma venda do David Washington a um outro clube. Mesmo que o Chelsea não queira aproveitá-lo, ele vai ter minimamente o benefício financeiro de colocar um cara aqui que vai ter uma vitrine absurda. Talvez uma das maiores vitrines da América do Sul. Isso com ele jogando bem, jogando ao lado de um cara que ele fala que é o ídolo dele,
pode render ao Chelsea. Então, é possível e é provável que o clube inglês vá liberar também o David Washington. Nessa composição, o Santos muda muito o seu patamar, né? Fazendo frase do Bruno Henrique, né? Vai para outro patamar o time realmente. Vai ter uma zaga muito experiente, muito técnica. Vai ter um meio de campo que já se mostra um meio de campo que precisa de um ajuste ou outro ali, mas se for jogar num 4-3-3 com o Neymar de 10, os dois volantes já não sei, Pituca, Rincon, Pituca e Tassiano, Rincon e Tassiano, enfim, você tem ali como moldar esses caras. E na frente você teria Soteldo, Tiquinho, o próprio David Washington ali como opções para que ele conseguisse montar ainda um elenco forte e uma variação tática interessante. Tudo tem a ver com o ponto de partida. O ponto de partida é a chegada do Neymar. É certa a chegada do Neymar? Não. Parece estar muito próximo? Sim. Ainda não é 100%. Precisa da rescisão, assim como tinha o detalhezinho pequenininho com o Chelsea para liberar o David Washington, a gente também tem esse detalhezinho pequenininho que é o Al Hilal conseguir fazer a rescisão do contrato ou algum tipo de negociação. Eu acho pouco provável que eles vão fazer uma rescisão. Me parece que vai por um caminho de empréstimo, com o Santos pagando alguma coisa ou tendo alguma liberação em grana, porque os caras também não são tontos, mas ele conseguiria vir para o Santos, ter a vitrine, ter recuperado o futebol, recuperado o ativo que é dos caras, e aí, para um segundo momento, pode ser que a gente caminha para um modelo de SAF em que o Santos e o Neymar estariam mais conectados ainda, porque a SAF viria via Al Hilal e aí teria ali aquele fundo árabe lá, enfim. Aí já é um papo para um outro vídeo. Se vocês quiserem, inclusive, eu gravo um referente a esse tema. Mas por enquanto, podemos sonhar não só com a volta do Neymar, como também com a chegada do Danilo e com o David Washington. E na sua cabeça você monta esse time aí para o nosso querido Pedro Caixinha. Beleza? Fico por aqui. Conta para mim nos comentários o que você achou desses dois nomes, se você gosta, se você aprova, se você gostaria que voltassem ou não. Ou se você tiver uma ideia melhor, põe aí também. Não se esquece de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal para dar aquela força. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.